Você é uma daquelas figuras que todo mundo gosta no futebol. Você é um cara, assim, com uma história incrível. E, pô, e nada melhor que vir nesse dia, né, porque ontem, né, você escreveu sua página no livro da história do Palmeiras, um capítulo na história do Palmeiras. Ontem, 30 anos daquele título inesquecível, César Sampaio. Você esqueceu a escalação ou você lembra de cabeça? Não lembro, lógico. Vamos lá. Sérgio, não jogou, o Gil Baiano jogou o Mazinho na lateral, né? Eu, Daniel, no meio, na zaga Clebão e Antônio e Roberto. Edmundo, Edilson, Evair e Zinho de enganche, o 10. O Zinho jogou por dentro nesse jogo. Isso não é uma máquina, né? Cara, era assim, eu tava até comentando com quem que eu tava falando, com o Veloso. Assim, todos com passagem na seleção brasileira, era uma referência de seleção, né? Fez lembrar aí os anos 70, né? Botafogo e Santos, que, que eram a base da seleção. Esse time aí a gente... E muitas vezes até pelo entrosamento era mais legal jogar no Palmeiras, né? Que já tinha as referências do que até propriamente o tempo que tínhamos na seleção. Esse Palmeiras de 93 é o time da vida do César Sampaio? Você acha que é o time que mais te marcou na sua carreira? É esse ou não? Acho que sim, principalmente na memória do torcedor, né? Porque Palmeiras na época ia para o 17º ano sem conquista. E a maneira com que foi, né? Nós perdemos o primeiro jogo, o Viola imitou o porco, né? A gente foi para Atibaia, passamos uma semana bem difícil lá, né? Não só com a tensão do resultado, mas também o investimento que na época Parmalat vinha fazendo, né? Trazendo jogadores. Porque é até legal contar a história agora, né? Você tá agora que o quadro já está pintado, né? Mas na época nós nos tornamos realidade, mas éramos promessas ali naquele momento. Então era esse fio da meada aí, nesse ponto de desequilíbrio. E aí depois o Palmeiras veio a performar e sim, voltando, né? A referência do torcedor é esse Campeonato Paulista de 93. Ô César, às vezes o futebol mudou muito, né? Hoje talvez tenha politicamente correto, cheio de nheco-nheco. Aquela época não, os anos 90 era do cacete, era legal pra caramba. Aquela provocação do Viola Hum. mexeu pra caramba com vocês? O Lucha pegou aquilo e ficou esfregando pra vocês pra meter pilha? Sim. Bom, eu me lembro na semana do segundo jogo, né? Pós todo esse evento aí, a derrota e também as provocações, entre aspas, né? Que era o símbolo, né? O porco era o símbolo, a referência, não só para a gente, para o torcedor também. E o Vanderlei trabalhou bastante no emocional, né? De que era um time que chegava sempre e não ganhava, e amarelava, assim, então, me lembro várias palestras assim, nesse intervalo de tempo, entre um jogo e outro, lá em Atibaia, e ele mexeu bastante. Nós vamos deixar isso aí, olha aí como os caras estão fazendo com a gente, com a imagem desse clube, vocês podem entrar para a história e tal. E todas as vezes, assim, antes dos treinamentos, as palestras táticas, assim, mesmo analisando a equipe do Corinthians, antes sempre ele fazia uma introdução aí com essas imagens. Mas, ô César, por exemplo, naquele time do Palmeiras você tinha jogadores, lógico, era uma máquina aquele time, mas os caras de personalidade totalmente diferentes. Sim, Você tinha o Edmundo mais explosivo, você tinha o Capetinha, né? Edilson. Também irreverente, tinha você, cara serião, Mas pacato, tranquilo. na boa. Enfim, era uma mistura de gente, o Evair mais na dele. Mas, por exemplo, jogador que nem você, Evair, esse negócio do Viola mexia. O Luxemburgo falou aquelas coisas, vocês, assim, aquilo te afetou? Não, Beija, assim, nós temos que até equilibrar isso, né? Porque pode até ter uma conotação adversa, ou seja, muita pilha, muito estímulo. Muitas vezes a gente já viu assim, jogadores perderem esse ponto de equilíbrio, né? Saírem do natural e ir para a violência, às vezes até ficar com um homem a menos logo no início. Porém,
tudo que puder ser explorado para que você possa extrair o máximo, a minha função do Evair, os caras mais equilibradão, assim, o Zinho mesmo, era mais deixar esses atletas mais novos, né, assim, mais calmos, né. E o pior não foi isso, o pior é que o Evair sempre foi um cara bem quietão, bem nadeiro, assim, bem neutro, né. E, bom, depois da palestra do Luxemburgo, de tudo e tal, nós na escada, subindo para o campo, no túnel do Morumbi, na subida, o Evair me fala assim, ó, quando eu descer, eu vou descer com a faixa. E quem tiver com medo e quem não acreditar nisso, fica aí para não me atrapalhar. O Evair na subida, na subida, depois da palestra, depois de aí ficou todo mundo assim, aí né? todo mundo falou, cara, a gente falou, cara, o Evair não falava nada. Você vê que ponto chegou esse engajamento, mas era um time muito técnico, assim, né? Nós estávamos até conversando, um time onde assim, o jogador mais físico, um cara mais viril assim, era o Tonhão, né? O resto todos, assim, com bola, tinham boa qualidades técnicas, assim, jogadores que... Mesmo o Antônio Carlos, né? Apesar de um defensor, era um cara que tinha boa saída de bola, muitas vezes aventurado. Como um dos 3 melhores zagueiros da história do Palmeiras. Cara, ele, assim, Clebão e ele fizeram uma... Baiano também, né? Assim, Roque, enfim, eu vou ficar falando dos que jogaram comigo. Fui privilegiado, César, mas... deixa eu falar, como era no dia a dia, você nos bastidores? Sim. Porque todo mundo fala lá que era uns puta louco lá também, o pau cantava. E como é que você sempre com o teu jeitinho, hein? Como é que você conseguia? Porque todo mundo te respeitava muito, né? Sim. Mas, você viu coisas que você falou, ferrou, nós não vamos ser campeão, desse jeito não dá? Vi. O que você Não, viu? mas não é isso. Fala uma coisa que você viu que você falou, ferrou. Cara, briga no intervalo do jogo, assim. Entre o primeiro e o segundo tempo... Mas naquele jogo? Não, Em naquele elenco, Mas né? briga Assim, de porrada? de porrada, de... De quem? Mas... mas tinha 30 anos, pô. Não, isso aí é segredo nosso. Puxa, cara, uma vez teve um atleta que mordeu o médico, cara. Aí os caras falam, e olha. Como assim mordeu o médico? Olha, porque estavam brigando, o médico foi separar, ele mordeu o peito do médico, arrancou um pedaço. E aí, sabe o que os caras falavam? Chama o médico pro médico. Cara, era mais ou menos. Isso no intervalo falou, do jogo? se você machucar o médico, como é que nós vamos fazer com o resto? Chama o médico Nós do vamos médico. pro segundo tempo e voltamos pro segundo tempo, tava perdendo e ganhou. Mas assim, eram jogadores que tinham personalidades fortes. Peraí, essa história é boa. Bom, o Sérgio não faria isso. Aí, agora ele vai começar a fazer a peneirada. Gil Baiano não, o Cláudio também não. O Antônio Carlos era bravo. O Antônio Carlos era bravo. O Clebão, ele tinha tamanho, ele botava medo, mas não era bravo. Mas quando ficava bravo... Ele mordia alguém? Quando ele ficava bravo, ele mordia alguém? Não sei, não. Esse segredo, isso aí é... Roberto Carlos? Roupa suja lá. Roberto Carlos também não. Roberto Carlos nunca foi disso. César Sampaio, será que foi você? Nos meus dias de... Caramba, que loucura, meu. Mordeu um médico, Mordeu o médico. Mas assim, cara, fazia parte aí como eu disse, né, de um elenco que estava buscando, porque naquele momento, assim, para você ir fora do país, que considerava a independência financeira, você tinha que performar e ir para a seleção, né? Assim, e aí sim para um grande lugar, né? Assim, para fora do país. Então, éramos todos... O Zinho já vinha com conquistas no Flamengo, né? Mas éramos todos atletas assim que... promessas que tornaram-se realidade a partir dali. Mas, César, você não me respondeu. Você sempre foi um atleta, você sempre foi religioso, Sim. né? Você sempre teve isso com você. Eu me converti em Santos, atleta de Cristo, né? Cristão. Então, e fora o teu fora a sua conversão, a sua Sim. religiosidade, tem o lance de você ter um perfil tranquilão, pacato e tal. Mas como é que você fazia naquele elenco lá?
Mas tem o velho homem também, eu sou de Jabaquara. Ah, é? Chupa aí, Blue, eu sou de Jabaquara. Aí, Blue, nós somos do Jabaquara, Blue. Não, cara, tem hora pra tudo, né? Tem hora de ir na igreja, Você já deu esporro tem em hora alguém de pesado lá? competir. Sim. Mas nunca com palavrão, né? Você nunca falou Não, não. palavrão? Eu acho que eu nunca gostei de grito, cara. Sabe assim, eu nunca gostei de ser orientado com grito, assim, com imposição. Às vezes até o conteúdo. Meu pai sempre falou muito baixo comigo e eu sempre respeito. Quanto mais baixo ele falava, mais eu me encolhia. Então era mais ou menos nesse sentido. E outra, a gente não tá para ensinar ninguém, ser referência para ninguém. Pô, tem que ajudar quem quer ser ajudado. Eu sempre fui dessa questão, né? Quem acha que tá certo, cara, né? Quem pede ajuda, um auxílio, a gente está aqui para. Também não sou o dono da verdade, mas eu já cometi alguns erros também, então de vez em quando a gente pode passar essa informação para outros. Né? Mas aquele que não quer, bem, já, pô, beleza, segue a vida, cara. Por isso a gente vai. Você nunca mesmo dentro de campo ou no vestiário, no meio, você nunca falou palavrão, César? Falei, Hã? falei já. Já dentro de campo, putz, dentro de campo é outro. Na briga lá que teve contra o São Paulo também, eu fui expulso, né? Lembra que o Edmundo bateu no Com... Juninho e no André, Lembro. lembra? Aí os caras E você foram. foi expulso por quê? Porque eu dei uma voadora no Vitor, do lateral, né? Caramba, né? Não dá pra imaginar, né? Você dando uma voadora em alguém. Foi a única na vida. Não, já dei. Eu não posso mentir, minha religião não permite. Já dei mais. Mas é assim, cara, ali competindo, né, Benja? A gente tá. O atleta de Cristo é mais cobrado por causa disso? As pessoas. Você acha que as pessoas rotulam o atleta de Cristo? Por exemplo, você vai na igreja, você reza, você lê a Bíblia. Isso não impede que você também. Você está lá na tua profissão, teu ganha-pão, você está, Sim. entre aspas, numa guerra ali. Ué, você pode cometer uma falta, você pode ser expulso, você pode falar um palavrão. O atleta de Cristo paga um preço por isso? Né, paga. Assim, e a gente separa muito bem. E das maiores conquistas assim que eu tenho na minha carreira é que eu nunca machuquei ninguém, sabe assim, de nunca agredi ninguém para interromper a carreira ou deixar uma marca assim, alguma lesão crônica, né, assim, na carreira de um atleta. Então, isso eu trago como uma conquista, porque a minha posição sempre foi uma posição de liderança, né, de imposição ali, era o primeiro filtro ali para os defensores e tal. E existe diferença entre competitividade e violência. Você sabe, né? Você sente quando um adversário vem para te machucar, né? E quando é um acidente. Tem acidentes, porque o futebol tem muito contato, então eu levo como uma das conquistas. Mas, assim, fazer uma falta, neutralizar um ataque promissor do adversário, assim, isso faz parte do jogo. A falta faz parte do jogo, da regra, né? Então, mas nunca fui Mas violento, nunca fui agressivo. a religião, em algum momento no futebol, duas perguntas. Uma, se ela te prejudicou, e outra, se você sentiu preconceito alguma vez no futebol por ser um atleta de Cristo. Porque a gente vê muita gente Sim. falar, eu já ouvi falar, não quero porque é atleta de Cristo. Tem isso ou não? Na nossa época tinha bastante, né? Cara, eu sempre... Cristo sempre me ajudou, né? Nunca fui rotulado assim, né? Dos dois lados, principalmente teve pessoas que se escondiam atrás, né, do atleta de Cristo que para neutralizar algumas coisas que faziam fora de campo, e outros que foram penalizados porque não eram agressivos, porque não era um cara que se entregavam, não era um cara que você podia contar quando a coisa tivesse ruim, porque ia querer passar a mão, ia querer rezar. Então as coisas são bem distintas. Isso sempre foi muito claro para mim, né? Assim, a minha relação com Deus, ela sempre, independente do local que eu estivesse ou que eu esteja até hoje, né? É algo que a gente vive, que fez toda a diferença desde a minha formação, né, até hoje na minha vida.
valores e princípios assim que eu passo para minhas filhas, isso aonde eu tiver, né, eu tenho orgulho. E acho que diante de tudo isso que eu vivi, deixei uma imagem diferente, né? Muitos pensavam dessa forma e quando, como você bem disse, eu joguei nos 4 grandes clubes aqui, a gente sabe o que é colocar esses símbolos, né? Essas camisas que têm história, que têm uma energia, assim, algo assim que transcende muitas vezes. Você fala, caraca, né? Quando você entra assim, às vezes você vê um Maracanã, Morumbi, via assim, putz, você fala, caramba, eu tô aqui no meio, eu que sou o protagonista disso tudo. Saí do Jabaquara, hein? Balança. Mas ele, assim, essa minha relação com Deus sempre foi bem clara e eu pude conseguir esse equilíbrio, né? Para Ô, César, transitar bem. 30 anos se passaram, não vai mudar nada. E eu vou te falar, você sabe, eu sou corintiano. E eu, na época, eu tinha... O time do Palmeiras era muito melhor que o time do Corinthians. Apesar daquela primeira partida, o Corinthians teve jogado muito bem. Sim, foi. E eu achei que o Corinthians foi prejudicado naquela expulsão do Moacir, que o Moacir era o melhor jogador do Corinthians naquela lá, e do Palmeiras foi o Amaral, se não me engano. O Amaral. Né? O Amaral, e o Corinthians foi muito prejudicado ali com aquela expulsão. O que eu quero te perguntar, hoje, olhando, aquele lance do Edmundo no Paulo Sérgio, era para vermelho ou não? Era. Para mim, sim. Tinha que ser... Porque, assim, foi um lance que poderia comprometer a carreira do adversário, né? Assim, ele, os 2 pés por cima. Mas até isso, eu achei que o Edmundo era um cara que você tinha que desmotivar ele. Antes do jogo. Era o contrário. Era o contrário. Ele já via... você fala, Edmundo, calma. Você vai tomar uma porrada, não revida. Você falava, você ficava pedindo pra ele? Falava. Putz, ele sempre foi um treino, pô. Pô, nossos treinos, assim, muitas vezes, alguns treinos eram mais difíceis do que alguns jogos. Porque... Mas todo mundo era pilhado assim, treino ou só o Edmundo? Não, assim, tinham personalidades distintas, assim, né? Então, por isso que eu tô falando, para cada um a mensagem tem que ser, essa mensagem de engajamento tem que pôr um pouquinho mais... Para quem que precisava dar uma pilhada a mais naquele time? Ali, o Roberto Carlos era um cara que gostava muito de atacar, né? Sim. Então, sempre tinha que ficar, mas corta! E ele sempre compensava, era muito rápido, né? Então, sempre ele deixava o cara livre para apostar corrida, né? Mas numa final, já perdeu o primeiro jogo. Então, sempre tem os caras que você tem que ficar, atenção, posiciona e tal. Mas o Edmundo era Edmundo? O Edmundo é o que não, cara. Isso aí você tinha que... Tem que desmotivar, é maravilhoso. E o Capeta? E o Edilson? Ixi, esse aí era... Não, mas o Edilson era de jogo mesmo, né? Ele era um cara, assim, não era de... Nem dava pra ser de briga, né? Mas era um cara... Ele era desconcertante, assim. Tem algumas coisas desses gêneros, assim, de Zico, né? Era um cara, assim, que putz, ele desenvolvia, assim, descobria jogadas, assim, ações que você falava, agora é impossível, travaram ele. Um cara, parecia que tinha mola no corpo, né? Os caras vinham pra dar, ele pulava e já... E o que era folgado? Folgado ali? Não, o Edilson é folgado pra caceta, né? Mas, porque ali ele era mais novo ainda, né? Eles tinham vindo do Guarani. Você acha que ia mudar alguma coisa? Não, mas ele era mais tranquilo, assim. Porque nós tínhamos alguns... Bom, o Evair era um cara... com mais tempo ali, né? O Antônio tinha conquistas importantes, o próprio Zinho e tal. Então, ele era da turma mais jovem. Ô César, de novo, 30 anos se passaram. Uma pergunta. Você acha que a arbitragem do José Aparecido de Oliveira na final foi uma arbitragem normal ou foi diferente? O que você acha? Cara, bom, tem lances específicos, esse que você falou do Edmundo, né? Que foi um risco muito grande, que se o Paulo não pula ali, poderia até causar algo pior. Que era para ter sido expulso, como você falou. Sim, era para ter sido expulso. Porém, tecnicamente, cara, eu acho que... Bom, eu não me lembro, 30 anos já.
eu não tenho tudo tão claro na mente, porque já faz um tempinho, não foi a semana passada, mas eu achei que tecnicamente o Palmeiras fez um grande jogo, cara. Foi, assim, fez um jogo impositivo, um jogo de domínio e controle, né, com bola e sem bola. A gente criou as melhores chances. Depois acho que o Henrique foi expulso, né? Foi. Do jogo, né? O Henrique, o Ronaldo e Foram 4, não foram? Tonhão foi expulso. O Ronaldo foi expulso num contra-ataque, que ele deu uma voadora, aí o Tonhão foi discutir. Enfim, eu acho que esse lance específico do Edmundo, sim, porém, não me lembro de outro lance assim que pudesse ter tido. Mas, por exemplo, o Edmundo expulso, lógico, o C não existe. Edmundo expulso ali, você acha que. Faria muita falta. Muita. Você acha que o Palmeiras seria campeão mesmo assim? Sem o Edmundo? Seria mais difícil, né? Mais difícil, porém, não dá para ratificar que não, porque aquele time eu podia segurar um pouquinho, soltar o Roberto. Vai Edilson ali. Vamos ver.